Se tu tá precisando de ideias para fazer uma decoração bonita e elegante sem muito esforço, fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar decorações incríveis para te fazer utilizando concreto aparente. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e eu adoro utilizar concreto aparente na decoração. É um material atemporal que passa uma imagem cool, sabe? Tipo, sou estilosa sem esforço. Por isso eu separei 10 ideias que tu pode utilizar aí na tua casa. Antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Essa imagem é o resumo de parecer elegante sem esforço. Só que só parece, né, gente? Porque por trás dessa composição tem muita técnica e conhecimento. E eu vou explicar para ti como que tu pode replicar um ambiente assim aí na tua casa. Então a gente começa pelo concreto, né, que é o nosso protagonista aqui do vídeo. Aqui nessa sala, eles utilizaram ripas de concreto aparente. Então esse ripado que tu tá vendo embaixo do painel de madeira, que tá revestindo tanto a parede como esse volume do rack, na verdade são ripas de concreto que foram aplicadas ali, eles não foram moldados nesse lugar. Porém, é um material feito com concreto aparente. E olha como esse ripado de concreto fica muito mais cool, muito mais descolado, ao mesmo tempo que é elegante, do que aquele ripadinho de madeira tradicional que a gente está tão acostumado a ver nos móveis das televisões. Então a gente tem essa composição do concreto aparente com a madeira natural, que traz aquele quentinho que a gente já conhece. No piso foi utilizada uma pedra natural que tem um tom sobre tom ali com o concreto, né? Então ela também tem nuances de cinza, ficando dentro da mesma linguagem, apesar de ter uma textura diferente. E o resto do ambiente é em cores neutras, então a gente tem esse sofá de linho também num cinza clarinho que conversa bem com o concreto. E para complementar aquele puff de couro que traz o marrom da madeira, né? Traz essa cor mais quente. As cortinas super leves, também brancas, o forro branco. É um ambiente minimalista por ter poucos elementos, mas ao mesmo tempo ele traz bastante informação de texturas. Inclusive essa textura do concreto, que além de ter as manchinhas características do concreto aparente, também vem junto com esse ripado. Eu gosto de usar o concreto para fazer mobiliários, porque ao mesmo tempo que ele passa uma impressão de nossa, que simples, é feito de concreto, ele também passa uma ideia de nossa, que genial, foi feito com concreto. Sabe, é tão simples que ao mesmo tempo se torna diferente, porque não é tão comum. Aqui a gente tem uma parede estrutural que foi deixada à mostra como parte da composição do ambiente. Então é uma ideia muito fácil que tu pode utilizar aí na tua casa, caso tu tenha algum elemento estrutural em concreto, como por exemplo uma viga, um pilar, uma parede mesmo. Tu pode deixar ele sem nenhum tipo de revestimento e usar essa textura do concreto como parte da composição. Então, olha que legal, aqui eles fizeram esse móvel de madeira que está contornando a parede normal com essa parede de concreto, unindo esses dois elementos, né? Então, esse móvel que contorna, que faz esse L ali em volta da parede, ele cria uma unidade entre esses dois elementos que são diferentes. E a gente consegue ver que eles deixaram também a viga em concreto aparente. Junto à parede de concreto, a gente pode perceber que tem esse elemento da viga chegando também. E a gente percebe que além do uso do branco e da madeira, também foi utilizado um ponto de cor. Então lá no fundo, junto do concreto, a gente consegue ver a utilização de uma cor verde nas paredes. Um verde clarinho, bem suave, mas que traz uma cor e ajuda a quebrar um pouco essa brutalidade do concreto. Como aqui a gente tem o concreto numa forma mais rústica da própria estrutura, é uma boa ideia para te quebrar um pouco dessa brutalidade, utilizar um pouco de cor. Então, além da madeira que já traz um pouco de aconchego, compor com coisas coloridas também vai te ajudar a deixar esse concreto mais suave e mais integrado com a tua decoração. Nessa sala a gente tem novamente o uso de uma viga de concreto aparente. Aqui foi composta com o forro e as paredes predominantemente brancos. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é para esses mobiliários de concreto. Então, lá embaixo da televisão, a gente tem como se fossem duas prateleiras feitas de concreto, né? São pequenas lajes engastadas ali na parede, suspensas, sem nenhum apoio, que são utilizadas como se fossem o rack da TV. Então, na prateleira de cima, a gente tem inclusive a televisão apoiada, né, nesse elemento de concreto. E na outra parede, abaixo da janela, esses elementos de concreto foram novamente utilizados. Aqui como um apoio para colocar objetos decorativos e também como um banquinho em alguns trechos.
E mais uma vez a gente consegue ver a combinação do concreto com cores bem neutras, como o branco e o off-white, e também com tons de madeira. E aqui o toque de cor ficou por conta de elementos decorativos. Então a gente consegue ver uma corzinha na rede, na obra de arte ali da parede, em outros objetos, né, que estão distribuídos nesses elementos de concreto e até no tapete. Mais um móvel feito em concreto. A gente consegue perceber que essa estante, ela está dividindo dois ambientes e ela está bem no meio ali, deixando passagem pelos dois lados dela. E isso me sugeriu a ideia de quando a gente tem um pilar, né, no meio do ambiente. Tu pode, por exemplo, utilizar essa ideia caso tu tenha uma situação assim, de ter um pilar perdido ali no meio do teu ambiente. E aí tu pode tirar partido dele para construir um móvel, como por exemplo essa estante aqui no entorno desse pilar. Então aqui a gente tem uma estante onde a gente consegue ver as laterais e algumas prateleiras. E na parte de baixo dessa estante foi feito um fechamento com marcenaria. Dá pra gente perceber que tem duas portinhas e duas gavetas ali. No restante dessa estante ficou somente o concreto mesmo. E aí eu achei bem legal essa ideia de fazer uma composição com caixotes de madeira. Ficou bonito porque a gente tem outros espaços fechados, né, assim como aquela parte de baixo, com esse elemento da madeira, mas não é uma marcenaria fixa, é uma coisa bem mais simples de se fazer, né, que são caixas que trazem essa mesma linguagem, mas elas são móveis, então tu consegue inclusive organizar de forma diferente caso tu deseje. E daí a gente vê mais uma vez aquela combinação de cores que é sucesso, né? Que é o concreto, a madeira e o branco. Olha o concreto aqui de novo sendo usado de uma forma muito sutil, mas que encanta. Aqui a gente tem uma cozinha e lá no fundo dela foi feito um elemento em concreto, como se fosse um banquinho. Então ele tá na verdade encastado ali nas paredes, né? A gente pode ver que não tem pés, mas esse banquinho, ele é utilizado tanto como apoio ali para as plantinhas, como banco para essa mesinha da copa. Então ficou um charme, né? Essa mesinha com um banquinho de metal ali do lado, composto com esse banco de concreto, que serve não só como um banco, mas também como um suporte ali para outras decorações. É uma decoração simples, barata de fazer e que traz muita autenticidade, muita personalidade para a tua decoração. Aqui a gente vê a combinação do concreto com o piso que tem essa textura de granilite, paredes brancas, né, até alguns elementos vazados ali que me parecem tijolos pintados de branco. E o toque de cor fica por conta dessas plantas, né, que trazem o verde, os vasos, terracota, e também essa mesinha e o banco que tem algumas tonalidades de amarelo. Deixa um like aqui no vídeo para eu saber se tu tá gostando dessas ideias e não esquece de compartilhar o vídeo com outras pessoas que também gostam de boas ideias de decoração para casa. Nessa cozinha a gente tem muitos elementos de concreto. Então, além do mobiliário, que é essa parte da bancada e dos armários aéreos, serem feitos com a estrutura de concreto, né? Então, a caixa desse mobiliário é em concreto e somente os fechamentos foram feitos em madeira. A gente também tem o uso do concreto aparente na parede e no piso. Mas eu trouxe essa imagem aqui principalmente por essa ideia do ladrilho junto com o concreto. Então, olha que legal que ficou. Eles colocaram no meio da cozinha essa composição feita com ladrilho hidráulico que parece um grande tapete no meio do ambiente, quando na verdade não é um piso frio que foi composto ali junto com o concreto. Eu achei essa ideia muito boa porque trouxe esse elemento decorativo para o piso, que quebrou um pouco da brutalidade do concreto e ficou funcional, porque como a gente está no meio de uma cozinha, um tapete, né, poderia ser feito esse mesmo efeito usando um tapete. Mas o tapete, ele ficaria solto ali, então seria fácil de enrolar, tropeçar nele, ao mesmo tempo que por ser um tapete grande, poderia ficar um pouco trabalhoso para ficar mantendo ele limpo, já que ele estaria no meio da cozinha, provavelmente ele iria sujar bastante. Então essa composição com o ladrilho deixou um efeito muito bonito, ao mesmo tempo que ficou prático e funcional para manter a limpeza da cozinha. E é uma ideia muito fácil que tu pode utilizar aí na tua casa também. Agora nós vamos para as bancadas de cozinha. Então a gente tem aqui essa grande ilha feita em concreto aparente, que inclusive tem nela um fogão campeiro. Além disso, no ambiente a gente tem a bancada da pia, né, que a gente consegue ver ali atrás da ilha, que também é em concreto com o fechamento das portinhas em madeira. O piso também é um concreto polido e o forro dessa casa também é em concreto. Então aqui foi feito um trabalho diferente na hora de fazer as formas da laje.
a gente consegue ver que parece um ripadinho de madeira porque é intencional. Na hora de fazer a forma para concretar, já é utilizada essas tabuinhas de madeira justamente para, na hora que remover a forma, a laje fique com esse desenho, com essa textura. E além da composição do concreto com a madeira, a gente vê o uso dessa pedra bem rústica, bem orgânica ali nas paredes, que tem um tom sobre tom com o concreto, né, e conversou muito bem mais uma vez. É claro que existe o custo da mão de obra para fazer uma bancada ou uma ilha na cozinha em concreto. Porém, o material em si é muito mais barato do que tu utilizar, por exemplo, uma pedra natural, que também vai ter um custo de mão de obra para ser confeccionado, só que o material é muito mais caro em pedra. Então, se tu gosta desse efeito do concreto, se ele é uma linguagem que te agrada, é uma forma mais econômica também de fazer os elementos da cozinha. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma cozinha feita em concreto. E olha como tá um visual super contemporâneo. A outra tinha um toque mais rústico, mas aqui tá um visual muito contemporâneo. Inclusive, a gente vê as pessoas utilizando essa textura que imita um pouco o concreto aparente nas paredes, nos móveis, tentando deixar tudo da mesma cor, né, com aquela uniformidade, criando uma textura. E aqui o próprio material do qual o móvel já é construído dá esse efeito. Então, nesse caso, a gente tem toda a estrutura da bancada da cozinha, inclusive as prateleiras ali no meio feitas em concreto. Acredito que até a cuba é moldada em concreto, pelo que eu consigo perceber da imagem. E daí ali na parede a gente tem duas prateleiras num tom de madeira bem clarinho que não gerou um grande contraste com a cor do concreto. Utilizar o concreto assim com esses planos de espessura menor, de uma forma mais leve, deixar tudo meio monocromático, traz um aspecto muito moderno, muito contemporâneo para o ambiente. Dá para a gente utilizar essa mesma ideia e fechar, por exemplo, com uma cortininha a bancada ou fechar com portas de madeira, como a gente já viu em exemplos anteriores, o que vai trazer uma outra cara. Então, se tu coloca uma madeira ali um pouco mais rústica, tu vai ter esse ar de rusticidade, como tinha no exemplo anterior. Se tu coloca uma cortininha, um tecido de linho ou um tecidinho estampado, tu vai trazer um ar um pouco mais romântico, um cottage, algo nesse sentido para tua decoração. Tudo é questão de adaptar, tu pode utilizar essa ideia de fazer o móvel de concreto de diversas formas. E eu não poderia deixar de trazer uma ideia para utilizar o concreto aparente no banheiro. Então aqui a gente tem um ambiente bem minimalista, todo pintado de branco, né, nas paredes, no forro. E a gente tem essa bancada toda moldada em concreto, inclusive a cuba. O piso desse ambiente também é em concreto, provavelmente um concreto polido. E aí a gente vê de novo aquela composição, né, com uma prateleira de madeira que traz um quentinho. O espelho é bem minimalista, então tem uma pequena moldura, mas sem grandes detalhes. E o uso dos metais em preto, esse banquinho e também a esquadria, né, esses toques pontuais de preto trouxeram uma contemporaneidade para o ambiente, deixando ele menos rústico. E aqui a nossa decoração de número 10 é uma ideia que não é sempre que tu vai conseguir utilizar, porque tu precisa estar construindo ou reformando a casa para conseguir adaptar essa ideia, mas eu achei válido trazer porque é diferente e é bem legal. Então, além da gente ver lá no fundo, né, que tem o uso do concreto na cozinha, toda essa parte do piso da sala é em concreto aparente e eles fizeram um rebaixo para a sala. Então, esse piso de concreto, ele desce, esses degraus também são em concreto, e a base desse sofá que tu tá vendo também é em concreto. Então, foi construído esse degrau para fazer a base do sofá, e em cima eles só colocaram almofadas soltas. Eu achei uma ideia bem interessante e que além de ficar diferente, né, porque tu cria esse refúgio ali para a sala, essa coisa mais aconchegante, também é uma forma econômica de tu ter grandes estofados ali na sala. E como o concreto vem desde a base ali do piso e dos degraus, não ficou uma coisa perdida, não é como se tu olhasse para a sala e visse um sofá de concreto. Ele tem uma coerência, né? Ele é uma continuidade, na verdade, daquele piso que a gente tem na sala de jantar ali em cima. Se tu fica com dúvida na hora de utilizar o concreto aparente, tu não sabe se ele vai combinar ou não com a tua decoração, eu te convido a conhecer o Sua Casa Decorada. Lá eu te ajudo a descobrir a tua personalidade na decoração, saber os estilos que melhor combinam contigo e quais os materiais que podem ser utilizados. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também o QR Code, vai lá conferir. E eu também te convido a assistir esse outro vídeo aqui que vai te ajudar a decorar a tua casa. Até a próxima, tchau!